Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar da final de ontem da Fan Cup, Palmeiras e Corinthians. As crias do Verdão não tomaram conhecimento do rival, meteram 5-0, conquistaram mais uma vez a Fan Cup, né? O ano passado o título também foi do Verdão, também numa final entre Palmeiras e Corinthians e também com uma goleada. O ano passado foi 3-0 e neste ano 5-0 para a equipe alviverde comandada pelo Rafael Paiva, que está acostumado a levantar taças desde o início do ano passado com a Fan Cup, né, que aconteceu em fevereiro do ano passado. O Palmeiras conquistou não só a Fan Cup, mas conquistou também ao longo do ano Paulista, o Brasileiro, a Copa do Brasil e agora inicia 2023, estou falando da categoria Sub-17, conquistando a Fan Cup. Então, o Sub-17 palmeirense conquistou desde o ano passado todos os títulos possíveis. É impressionante o que essa categoria vem fazendo. Agora com o reforço de atletas mais jovens, né? Foi o caso do Eric Belé, que disputou a Fan Cup agora, marcou 4 gols ao longo da competição, mesmo sendo reserva, mas também tivemos outros protagonistas, né? Inclusive atletas que eram reservas no ano passado, vão assumindo protagonismo neste ano. Só 2 titulares do ano passado, né? Que pelo menos do segundo semestre, que foi o time que disputou a maior parte das competições, das decisões do segundo semestre ali no final do ano, só Benedetti e Vitor Reis continuam no time titular. O resto mudou tudo e mesmo assim o time continua muito forte, principalmente coletivamente. Daqui a pouco tem as premiações individuais também, né, que é muito legal a gente saber aí. Palmeiras teve o melhor goleiro, teve o melhor jogador da competição e a gente vai falar quais foram os artilheiros do Verdão durante a Fan Cup também e falar de Série Prata. Falei que o Palmeiras conquistou a Série Ouro contra o Corinthians, mas também tivemos a Série Prata, o Sub-16, o Verdão esteve lá, mas acabou perdendo para o Red Bull Salzburg da Áustria. O Palmeiras ontem que não parou de atacar o Corinthians em praticamente nenhum momento, né? Foi bem superior ao rival, daqui a pouco tem os gols para vocês. Vou trazer a escalação antes, né? O Palmeiras que jogou com o César no gol, aliás, foi a mesma formação da semifinal. O Palmeiras, então, com César no gol, Vitor Reis, Benedetti e Felipe Jack na zaga. A zaga continua muito forte, mesmo com a subida do Vareta para o Sub-20. Os dois laterais, ou melhor, os dois alas, né? Repetindo o que o Palmeiras fez no ano passado, com 3 zagueiros, os alas são liberados. Então, é a dupla de Cauãs, né? O Cauã Firmo pela direita e o Cauã Vitor pela esquerda. No meio, essa dupla clássica de volantes, meio-campistas, Uberaba e Rafael Coutinho. Já adianto que o Coutinho foi eleito o melhor jogador da competição, fez mais um gol, dessa vez um gol na final de pênalti, né? Ele é belíssimo cobrador de pênalti, é o dono das bolas paradas no Palmeiras, e o Uberaba também fazendo uma grande Fan Cup. E aí, do meio para frente, o Riquelme Felipe, o Márcio Vitor e o Luigi. Quero destacar também o Luigi nessa final, foi muito bem, ele faz muito bem o pivô, né? Um jogador forte fisicamente, bem mais alto que os outros, né? E o Luigi participou de 2 gols ativamente, ele fez um, né? Deu assistência para o gol do Riquelme e também participou do lance do pênalti sofrido pelo Márcio Vitor. O Márcio Vitor também tinha sofrido o pênalti na semifinal contra o Cruzeiro. Então é um trio de ataque muito forte, né? Aliás, o Riquelme, esse gol que eu falei do Riquelme, foi eleito o mais bonito da Fan Cup. Daqui a pouco vocês vão ver. Falei que foi 5-0, né? Teve o gol do Coutinho de pênalti, teve o gol do Riquelme, ou melhor, o golaço do Riquelme, né? Tivemos o gol do Luigi também. O Vitor Reis, zagueirão, marcou o seu de cabeça. E também tivemos o gol de um atleta que entrou ao longo do segundo tempo. É bem importante também, certamente vai ser importante ao longo do ano. Ramon Riquelme. Então vamos lá, vamos assistir os 5 gols que deram o título ao Verdão em cima do rival Corinthians. No primeiro gol, fatiada do Uberaba para dentro da área, fez muito bem isso o meio-campista palmeirense ao longo da competição. Quem pegou a sobra foi o Cauã Firmo, que emendou para o gol, e o Luigi marcou no rebote do goleiro, seu 4º gol na Fan Cup. No segundo gol, o Luigi também participou fazendo o pivô, o Cauã Firmo participou também novamente com um bom passe para o Márcio Vitor, que sofreu o pênalti do goleiro, o segundo pênalti sofrido pelo Márcio Vitor na competição. Na cobrança, Coutinho, o melhor jogador da Fan Cup, colocou de um lado, o goleiro foi para o outro, Palmeiras 2-0. No terceiro gol, o César quebrou ali para frente, o Luigi, mais uma vez no pivô, deu a assistência para o Riquelme Felipe marcar um golaço. Esse gol foi eleito o gol mais bonito da competição. Cauã Vitor deu assistência no segundo tempo para o gol do zagueiro artilheiro Vitor Reis, atleta de seleção brasileira, e em mais um escanteio cobrado, no rebote, o Ramon Riquelme fechou o placar. Então tá aí, impressionante como os atletas se conhecem, né? Jogam fácil, estão bem entrosados, já se conhecem, né? A grande maioria deles já se conhecem. Falei que apenas 2 titulares
são remanescentes do time considerado titular do segundo semestre do ano passado, mas os outros jogadores já estavam no Palmeiras, né? Então sempre treinaram juntos ali como reserva, sempre entravam também no jogo. E agora, repito, assumem esse protagonismo e fizeram, né, uma baita Fan Cup. E os números mostram isso, né? Foram 34 gols marcados em 6 jogos, uma média de quase 6 gols por jogo. Meteu 11-0 no SSA da Bahia, meteu 5-0 no Cruzeiro na semifinal, 9-0 no Bragantino nas quartas de final e agora na finalíssima contra o Corinthians, mais uma goleada, 5-0. Então, palmas para o Rafael Paiva, que vem fazendo um grande trabalho, e essa geração de ouro do Verdão. Vamos lá para o Sub-16 agora para falar dessa final da Série Prata, né? Para quem não acompanha os vídeos, para quem não acompanhou os últimos vídeos aqui sobre a Fan Cup no canal, as equipes que forem eliminadas na fase de grupos, elas vão para a Série Prata, e aí fazem uma nova competição até chegar à final, e as equipes eliminadas nas quartas de final vão para a Série Bronze, e aí fazem também uma competição paralela que dá a vaga à final, né? E aí, só a partir da semifinal, quem for eliminado da semi para frente, aí a competição acaba mesmo. O Sub-16, o Palmeiras foi eliminado na fase de grupos, assim como o Red Bull Salzburg, enfrentaram ali as quartas de final, a semifinal, finalmente para chegar na final da Série Prata. O Palmeiras ganhou do SSA da Bahia nas quartas de final, Sub-16 no caso, né? Meteu 5-0. Na semifinal, contra o também Sub-16 do São Paulo, foi 2-1 de virada. E aí, a equipe comandada pelo Hamilton Mendes, o time que era o Sub-15 do ano passado, né, sem o Eric Belé, que foi o principal jogador, e também entre outros jogadores, né, o próprio João Paulo já é zagueiro do Sub-17, o Luiz Saboia participou também dentre os times Sub-17, o Palmeiras colocou 3 times na Fan Cup, né, 2 times Sub-17 e um time Sub-16, e esse Sub-16, então, repito, chegou à final contra o Salzburg. E era um jogo difícil, a gente sabe, era uma equipe Sub-16 contra uma equipe Sub-17. Né? No ano passado, essa equipe do Palmeiras enfrentava atletas até de 14 anos, mais ou menos nos estaduais, 14, 15 anos, enquanto a equipe europeia, o Salzburg, jogadores entrosados, mais experientes, enfrentando jogadores mais velhos a todo momento desde o ano passado. Então a gente sabia que era um jogo difícil, o Salzburg vinha de algumas goleadas também, e aí o Sub-16 do Palmeiras levou simplesmente 8-1 dentro lá da Academia de Futebol 2 em Guarulhos. A gente vai acompanhando os gols aí, né? E aí o LC, narrador da TV Palmeiras, até brincou durante a narração, né? E lá vem eles de novo, né? Em determinado momento parecia realmente Brasil e Alemanha, né? O famoso 7-1. Chegavam com uma facilidade impressionante, né? E aí não é nenhum demérito também para a zaga do palmeirense, que, claro, falhou em alguns momentos, mas mais méritos ainda para o time austríaco, que chegava muito bem ao ataque, fazia os gols, assim, um entrosamento impressionante da equipe. O Juan, atacante do Palmeiras, acabou desperdiçando o pênalti ainda no primeiro tempo, estava 4-0 já, e aí ainda na primeira etapa o Salzburg marcou o quinto, 5-0. No início do segundo tempo, o Juan de cabeça aproveitou o cruzamento do Isaac e marcou de honra do Palmeiras, mas aí o Salzburg marcou mais 3 gols, então goleada, repito, por 8-1 e merecidamente o Salzburg acabou ganhando a Série Prata da Fan Cup, já tinha ganhado a Série Ouro em 2020. Então o Sub-16 do Palmeiras atuou com o Luiz Felipe, que é o goleiro, na zaga tivemos o Thiago Mendes, o Lucas Leonardi e o Luiz Santana, e aí foi uma mudança, né, do Hamilton Mendes em relação pelo menos ao jogo anterior. Ele colocou 3 zagueiros aqui para colocar o João Gabriel, que é ponta, como um ala. Mesma coisa que o Ednei fez na Copinha, né? O Ednei é um atacante, barra ponta, atuou, virou ala, virou lateral direito na Copinha. O João Gabriel fez essa função no início do jogo contra o Salzburg, né? Virou ala direito. Na ala esquerda, o Marcos Vinícius, que ataca muito também, né? Então foram 2 alas realmente. No meio, Matheus Cândido e o Isaac, e o Daniel Weller como camisa 10. Lá na frente, essa dupla que marcou 4 gols cada um durante a Fan Cup, uma dupla muito boa, Juan e Murilo Dourado. Só que essa questão dele colocar 3 zagueiros para liberar, principalmente o João Gabriel pela direita, durou 7 minutos, né? Então o Palmeiras, além de tudo, teve muito azar nisso. O Thiago Mendes, zagueiro, se machucou, né? E aí o Thiago saiu para a entrada do Gustavo Martins, que é lateral direito. Então a formação virou um 4-4-2 de novo, mesma coisa da semifinal contra o São Paulo. E aí o João Gabriel já foi para o ataque mesmo. Aliás, o João Gabriel foi quem sofreu o pênalti para o Juan acabar desperdiçando. Então é isso que a gente tinha
para falar da Fan Cup, né? Uma das categorias do Palmeiras, infelizmente, foi goleada na final e ficou com o segundo lugar da Série Prata, mas na Série Ouro tivemos essa vitória sensacional do Sub-17 Alviverde diante do Sub-17 do Corinthians, né? O Salzburg também era Sub-17, ou seja, o caçula entre os 4 times presentes nas principais séries do Ouro e Prata era realmente o time Sub-16 que enfrentou um adversário mais velho, era complicado, mas tivemos essa baita alegria pela manhã, que foi a vitória no derby das crias da academia e mais uma taça para o Sub-17 Alviverde. Repito, já são 5 conquistas desde o ano passado em 5 campeonatos disputados, né? Impressionante. Então a gente vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, das informações, dos gols, deixa o like aqui embaixo. Se você acompanhou a semifinal e a final da Fan Cup, que foram transmitidas pela TV Palmeiras, certamente você conseguiu acompanhar o desempenho dos atletas. Comenta aqui quem que você mais gostou, quem te surpreendeu, enfim, né? Lembrando que a gente tem jogadores de seleção no meio aí, Benedetti e Vitor Reis, que foram convocados recentemente, e a volta do César para a seleção brasileira também, né? Certamente uma das grandes novidades e boas notícias dessa Fan Cup. O César, que estava 6 meses sem jogar, acabou jogando, foi o goleiro menos vazado e ainda por cima conquistou essa premiação individual, né? De melhor goleiro da Fan Cup. Então, comenta aqui embaixo, deixa o like que é importante e a gente vai conversar aqui nos comentários, fechou? Tamo junto, galera. Valeu, até mais.